Ora, muito bom dia. Bem-vindos aqui ao nosso webinar, o último deste ano, que temos agendado para este ano, sobre como tornar útil um relatório de informação pública obsoleta. Vamos focar-nos aqui na utilidade e na utilização de informação pública e como é que podemos ter aproveito dela através também de uma nova funcionalidade da nossa plataforma. Portanto, o meu nome é Paulo Costa, para aqueles que não me conhecem. Eu tenho a responsabilidade do escritório da Accessor em Portugal e connosco está também a Catarina Feiga, a nossa consultora de risco, a primeira vez também que está connosco aqui no webinar e vai, de alguma maneira, também ajudar-nos aqui a demonstrar como é que esta informação interage ou pode interagir na nossa plataforma tecnológica. Antes de começar a passar aqui por alguns conceitos e alguma logística relativamente aqui ao webinar. Ele está previsto ter uma duração de 30 minutos. Existe aqui a possibilidade de se reconectar se a qualidade do som ou da imagem não for adequada e, portanto, existe um botão no topo do ecrã que diz reconectar e que permite isso mesmo. Conseguem tirar mais proveito da imagem do webinar ao minimizar o separador de chat que tem aqui do lado direito, através dos três pontinhos brancos com fundo vermelho. E vamos ter também aqui o bate-papo, ou o chat, aberto para colocar as vossas questões no decorrer deste webinar e que procuramos responder no final. Este webinar será também gravado e será depois disponibilizado um link a todos os participantes, que isto será enviado depois por e-mail. Ora bem, muito bem, começando. Portanto, indo direto aqui ao nosso webinar, nós temos uma plateia diversificada de empresas que estão a assistir. Temos clientes atuais da Accessor, temos empresas que estão em processo comercial, outras que estão em processo de implementação do projeto e temos empresas novas com as quais nunca falámos anteriormente e para essas vai aqui esta informação deste slide, portanto, sobre quem somos e o que fazemos. Portanto, nós somos uma empresa com mais de 25 anos, somos consultores especializados na gestão do risco de crédito e, portanto, temos outras áreas de negócio, como sendo agência de rating também, e somos produtores também de informação. E, portanto, temos investido nos últimos anos alguns milhões de euros no desenvolvimento de uma plataforma tecnológica disruptiva e inovadora para ajudar as empresas a gerir o seu risco de crédito comercial. Aqui na agenda, portanto, vamos passar por estes 4 pontos. Para que serve, no contexto atual, informação pública desagregada, ou seja, o típico relatório de crédito estático e com informação antiga e que as empresas habitualmente, portanto, consomem. Como é que podemos tirar proveito da informação num ambiente de um modelo de risco próprio? Como é que podemos usar a tecnologia para trabalhar dados, né? Dados que as empresas têm internamente e que muitas vezes têm dificuldade em obter informação de suporte à decisão a partir desses dados e depois uma demonstração prática como é que isto tudo se conjuga no dia-a-dia nas empresas. Ora bem, nós, a Accessor, nós visitamos cerca de 300 empresas por ano, 300 novas empresas para apresentar a nossa empresa e apresentar as nossas soluções e como podemos ajudar as empresas a otimizar a sua gestão do risco de crédito. E uma coisa que nos deparamos é que 95% das empresas que visitamos utilizam os típicos relatórios de crédito, ou seja, aqueles relatórios de crédito que compram e, portanto, onde consultam todas as informações públicas disponíveis relativamente a essas empresas. E se era algo que já no passado trazia algumas dificuldades e alguns problemas às empresas, no cenário que vivemos hoje, onde estamos a olhar para contas de 2019, que não tem nada a ver com o momento atual, não tem nada a ver com o momento que vivemos em 2020, menos sentido faz a utilização deste tipo de relatórios. E, portanto, não é que a informação pública não seja importante, claro que é, mas é a informação pública relevante, ou seja, aquela que me vai ajudar a tomar decisões, não aquela que me causa algum spam e, portanto, que não a posso utilizar. E de maneira que
queremos de alguma maneira dizer quais são os inconvenientes de utilizar este tipo de relatórios. Bem, o primeiro, eu já referi, é porque estão parados no tempo, não é? Portanto, ou seja, estão baseados em contas de anos anteriores. Portanto, nós estamos em dezembro de 2020 e estamos a olhar para contas de 2019. Portanto, onde todas as empresas estavam bem, onde todas as empresas estavam dentro da sua normalidade, a trabalhar, a vender, a cobrar de acordo com o seu perfil, o seu modelo de negócio e o perfil dos seus clientes. E, portanto, e é esse aquilo que vimos num relatório. E, portanto, vamos ver isso até junho ou julho do ano que vem, porque vamos continuar a olhar para contas de 2019. E a partir de junho ou julho do ano que vem, não é? Quando esperamos que estejamos todos a entrar num período de mais normalidade, aquilo que vai acontecer é que vão ser publicadas as contas de 2020. E o que é que nós vamos ver? Que as empresas estão todas com dificuldades em produzir, dificuldades em vender, dificuldades em cobrar, empresas com quebras de faturação de 60%, de 70%, de 80%. O que é que isso nos vai dizer? Não vai dizer nada. E essa é a informação que nós vamos ver para os 12 meses seguintes, ou seja, durante mais 12 meses, ou seja, até junho ou julho de 2022, portanto, nós vamos estar a ver isto. E, portanto, só a partir de junho ou julho de 2022 é que nós vamos, se calhar, a começar a ver a informação mais parecida com o momento que está a viver. E, portanto, isto de todo que não é... não tem valor, não é? Pois, os indicadores que eu vejo neste tipo de relatórios são genéricos. Ou seja, se eu vender caminhões ou iates e vender clipes ou esferográficas e tiver a analisar estes dois perfis de empresa, a analisar determinada empresa, vamos ver o mesmo perfil de risco. Vamos ver exatamente o mesmo indicador. E, portanto, a relação ao aquilo que é o meu perfil de negócio é completamente diferente. Será que o risco é exatamente o mesmo para estes dois tipos de empresas? Seguramente que não é. Depois, este tipo de relatórios também não integra informação transacional. Ou seja, eu não sei, eu posso saber qual é o perfil de risco genérico que determinada empresa me traz, mas não sei como é que ela paga. Não é? Sabemos que existem empresas com excelentes rácios financeiros que são maus pagadores. E existe o contrário também. Empresas com muito maus rácios financeiros, mas que são muito bons pagadores. E, portanto, é fundamental perceber como é que essas empresas se comportam do ponto de vista de pagamentos na economia transacional. Depois tenho aqui os alertas e este tipo de informação que não é trabalhado. Ou seja, eu tenho determinada informação que eu posso receber no relatório, ter acesso ao relatório, posso receber por um e-mail, não é? Há empresas que têm esse tipo de serviço e que enviam um e-mail para toda a carteira com todos os alertas disponíveis, com tudo o que aconteceu, com toda a informação. Isso é spam, não é? Porque nisso não é trabalhado. E depois, quando chega à empresa, o que é que eu faço com aquilo, não é? Portanto, recebo aquele e-mail enorme, cheio de alertas e de informação, e que tarefa é que eu tenho? Muitas empresas não fazem nada. Contratam esse tipo de serviço e depois não fazem absolutamente nada com esse tipo de alertas e informações que recebem. Depois tem aqui também eventos negativos, ou seja, tudo aquilo que se passa ou que se passou, porque estamos a falar de eventos negativos do passado, de há algum tempo, que toda a gente já sabe, toda a gente já reportou e, portanto, o problema já existe, não é? Portanto, e eu já vou muito tarde para tentar resolver e agir sobre esse determinado evento negativo. Depois isto é um modelo estático, não é? Portanto, que tem muito pouco dinamismo, ou seja, eu não tenho aqui várias fontes de comportamentos ou de informação a influenciarem umas às outras, não é? Portanto, é um modelo estático. Porquê? Porque também não incorpora critérios próprios, ou seja, não incorpora a minha informação, não incorpora as minhas regras e políticas, não é? Portanto, eu posso ter um determinado modelo de negócio, o meu concorrente que vende um produto parecido com o meu pode ter regras e políticas completamente diferentes, não é? Outra empresa de outro setor completamente diferente terá outras. E, portanto, é fundamental que as minhas regras políticas e os meus critérios estejam refletidos naquilo que é a minha gestão de risco de crédito. Depois, estes rácios, como já falei anteriormente, estão baseados em informação financeira antiga, com mais de um ano e meio de antiguidade, quase 2 anos de antiguidade. Até há bem pouco tempo estávamos a olhar para contas de 2018. Isto não faz sentido absolutamente no contexto atual. E a minha modesta opinião é de que ela não serve absolutamente para nada. Ou seja, se nós não conseguimos tirar proveito dela e se estamos a consultar informações que são desatualizadas e obsoletas, é preferível que as empresas investam este dinheiro noutro sítio qualquer, porque este tipo de relatórios não se consegue tirar
proveito nenhum e não vai ajudar as empresas a tomar as suas decisões de crédito no dia-a-dia. E, portanto, aquilo que devemos e podemos fazer é utilizar toda a informação atualizada, credível, para tomar as melhores decisões. Consegue-se através de um modelo de risco próprio. É isso que nós fazemos e é isso que eu vou agora falar um pouco como é que nós o fazemos. Portanto, nós somos uma empresa tecnológica, portanto, temos uma solução tecnológica na cloud, portanto o Accessor 360, onde as empresas que trabalham connosco, os nossos parceiros que utilizam esta plataforma, estão conectados e, portanto, beneficiam deste ecossistema, beneficiam e contribuem deste ecossistema para poderem ter um modelo de risco personalizado. E, portanto, tudo começa com uma conexão a estas empresas e onde, de alguma maneira, vamos ver quais são as suas regras e políticas de crédito. E vamos espelhá-las na nossa plataforma. Ou seja, esta conexão vai aproveitar aquilo que é a informação mais valiosa que as empresas têm, que são os seus dados, não é? Portanto, e trabalhá-los analiticamente para converter esses dados, esse histórico todo, em informação de suporte à decisão. Isto parece muito básico, mas isto é uma dificuldade que as empresas têm, uma dificuldade muito grande que as empresas têm. Apenas 1/3 das grandes empresas, 33% das grandes empresas, consegue extrair algum valor dos seus dados, portanto, do seu Big Data, não é? E, portanto, há aqui uma dificuldade porque as empresas não têm esta capacidade analítica. E depois trabalharmos estes dados, aquilo que devolvemos é uma otimização dos processos de trabalho e dos processos de gestão. Ou seja, tornar mais eficientes todo o processo order to cash. E, portanto, isto consegue-se trabalhando um modelo estatístico, ou seja, tudo aquilo que é informação relevante que as empresas têm, através de uma quantidade massiva de informação, no mínimo de 3 anos de histórico e depois com updates diários, e depois ter a inteligência artificial a trabalhar estas fontes de informação, a devolver indicadores no modelo de risco próprio e a ter o machine learning a fazer, portanto, a aprendizagem de todos os eventos mais recentes. E, portanto, integramos depois no nosso ambiente toda a informação pública disponível, relevante, e também a informação comportamental de mercado. Ou seja, como é que no ecossistema da Accessor as empresas que estão conectadas, qual o comportamento de pagamentos que os seus clientes têm para com eles. E, portanto, isto vai trazer uma elevada capacidade preditiva. Porquê? Porque este gráfico é um gráfico que utilizamos e que está em constante evolução. A informação pública tem hoje um peso muitíssimo pequeno. A capacidade preditiva da informação pública, portanto, um modelo genérico de avaliação através de informação pública, tem apenas 37% de capacidade preditiva, mesmo com a sinistralidade incorporada que tipicamente as seguradoras usam, não vão para além dos 65%. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar informação comportamental atualizada diariamente, porque sabemos aqui aquilo que é o comportamento dos devedores ao dia, e, portanto, integramos a informação e trabalhamos diariamente, passamos a ter uma alta capacidade preditiva que pode ir até aos 89%. E, portanto, a partir daqui, nós calibramos o nosso modelo. E calibramos o nosso modelo sob a forma de indicadores. E o primeiro indicador é o índice de comportamento de pagamentos. Era exatamente o que eu estava a falar. Portanto, como é que as empresas se comportam no mercado com os seus fornecedores. E, portanto, tem esta visão a 4 níveis. Como é que ela se comporta comigo, com outras empresas do meu setor, com os outros fornecedores e também com a administração pública. E este indicador, com estes critérios de bom ou mau pagador, sou eu que os defino. Ou seja, aquilo que é um bom ou mau pagador, para mim, pode não ser para uma empresa de outro setor ou até para um concorrente meu. E, portanto, sou eu que, de alguma maneira, defino estes critérios. E, portanto, eu consigo ter depois um segundo indicador, que é o limite de crédito recomendado da Accessor. Ou seja,
Peço desculpa, tenho que beber aqui um bocadinho de água. Como é que, de alguma maneira, eu consigo tomar as decisões ao dia de hoje? Ou seja, que limite de crédito é que é recomendado para a operação que eu estou a avaliar no momento? E, portanto, não tenho aqui apenas informação financeira. Portanto, contabilizo também outros critérios, como a relação comercial, perfil de risco, dívida não paga e objetivos estratégicos para este cliente. E, por fim, um indicador de futuro. Peço desculpa. Que é a probabilidade de default, ou seja, o RIM, o risco de incumprimento imediato. Qual a probabilidade de um cliente não me pagar esta fatura ao dia de hoje? E, portanto, estes 3 indicadores, eles são, de alguma maneira, dinâmicos e interagem entre eles. Ou seja, um evento num comportamento de pagamento de determinado cliente no dia de ontem vai-me afetar aquilo que é o limite de crédito recomendado para o dia de hoje e vai-me afetar aqui a probabilidade desse cliente entrar em cumprimento comigo. E, portanto, estes 3 indicadores são um modelo de risco à medida, ou seja, nós conseguimos, através da inteligência artificial e do machine learning, trabalhar estas 3 fontes de dados na construção de um modelo de risco, à medida. E, portanto, conseguimos com isso construir aquilo que tipicamente se chama um relatório, eu ponho aqui relatórios entre aspas, porque vai muito mais para além de um relatório. Ou seja, o que é que nos diferencia de um típico relatório? Bem, primeiro nós integramos diariamente informação pública, integramos diariamente informação própria e também informação comportamental do mercado. Ou seja, estes relatórios típicos e que nós, ao dia de hoje, temos em 2 versões na nossa plataforma, portanto, um relatório completo e um relatório simplificado, que a Catarina vai falar de seguida, tem um dinamismo e uma atualização diária e completamente diferente de um relatório estático. Depois nós geramos indicadores de risco que estão personalizados, ou seja, o perfil de risco que se pode consultar neste tipo de relatórios é o perfil de risco de acordo com as regras e políticas da empresa que o está a consultar. E, portanto, consideramos aqui mais de 200 variáveis na construção, portanto, destes indicadores. Eles estão adequados também ao relacionamento com o perfil de cada um dos meus clientes. Ou seja, vai contabilizar aquilo que é o meu papel como fornecedor do cliente ou da empresa ou desse perfil de empresa que eu estou a consultar. Depois eles são colaborativos porque são transversais a toda a organização e, portanto, de alguma maneira passam informação que é igual para quem a veja, seja da área comercial, seja da área financeira, aquilo que são os indicadores que são devolvidos estão de acordo com as regras e políticas da empresa e, portanto, não são questionáveis. E, portanto, promovem aqui uma eficiência em todo o ciclo, portanto, do processo Order to Cash. E respondem também com indicadores perante empresas sem informação pública. Portanto, nós conseguimos, na Accessor, poder dizer para empresas públicas, empresárias de nome individual, como é que indicadores de risco é que essas empresas nos trazem, apesar de não haver contas publicadas. E, portanto, esta é a grande diferença face àquilo que existe do ponto de vista de relatórios típicos que possam existir no mercado. E, portanto, partilho aqui os meus contactos. Peço agora à Catarina que entre no webinar, já está, muito bem. E a Catarina vai agora demonstrar como é que na nossa plataforma nós podemos, numa sessão prática, podemos ter acesso a todo este tipo de informação. Catarina, a palavra. Obrigada, Paulo. Obrigada. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os que nos acompanham neste momento e que estão a assistir a este webinar. Antes mesmo de passar à demonstração dos relatórios a partir da Accessor 360, eu gostaria de frisar aqui alguns aspectos mais técnicos que nos diferenciam e aos nossos relatórios, relativamente aos relatórios de informação pública. Os relatórios de informação pública, os relatórios convencionais, e como o Paulo já havia referido, apresentam então dados estáticos. Ora, as contas são atualizadas apenas uma vez ao ano,
E nós consideramos que 12 meses é um período de tempo demasiado extenso para que, no fundo, os decisores que têm de decidir diariamente se atribuem ou não crédito a determinadas entidades continuem a visualizar exatamente as mesmas contas sem terem qualquer feedback relativamente às oscilações de tesouraria e da situação financeira das empresas que estão a consultar. Por outro lado, também os indicadores de risco dos relatórios convencionais são genéricos e, portanto, não têm em consideração a empresa que está a efetuar essa mesma consulta, a realidade dessa mesma empresa. Nos nossos relatórios simplificados na Accessor 360, nós temos já em consideração o tipo de fornecedor, se é principal ou secundário. Eu deixo desde já este exemplo de um restaurante, porque efetivamente todos nós, sejamos pessoas individuais ou coletivas, priorizamos sempre os pagamentos. Existem entidades com as quais vamos honrar os compromissos mais cedo, certamente, do que outras, quando sentimos alguma dificuldade financeira. E um restaurante, tipicamente, irá pagar primeiro ao seu fornecedor de bebidas e comida, uma vez que o não abastecimento deste tipo de serviços terá um impacto direto e muito nocivo na sua atividade do dia-a-dia. Os outros prestadores de serviços, que exemplificamos aqui como, por exemplo, do serviço de ar-condicionado ou das comunicações, certamente têm a sua importância, mas não irão conseguir competir em termos de priorização de pagamentos com os fornecedores de comida e bebida, no caso dos restaurantes. E, portanto, nós temos isso em consideração, assim como a própria área de negócio da empresa que está a efetuar a consulta. Os limites de crédito são ajustados a essa realidade e também os volumes das transações típicas, portanto, o valor das próprias mercadorias ou serviços que estão em causa. E, por último, os comportamentos de pagamento têm efetivamente um destaque e vão influenciar o cálculo do risco que as entidades representam. Saber como estas entidades estão a pagar a todos os players do mercado é realmente vital para podermos ter maior ou menor conforto relativamente a uma transação. Passaria agora para um outro exemplo de uma empresa gráfica. E, efetivamente, neste caso, o fornecedor de papel e material de escritório, assim como os fornecedores das comunicações, serão essenciais para exercerem a sua atividade do dia-a-dia e, portanto, será mais um exemplo desta questão tão relevante do peso dos fornecedores para determinada empresa. Certamente, esta empresa gráfica vai constituir menor risco efetivo para o fornecedor de papel do que para o fornecedor do serviço de limpezas, dada a pertinência também do tipo de fornecimento. E vamos então passar a consultar dois relatórios simplificados de duas empresas distintas e que operam em setores diferentes e vamos também fazê-lo a partir de duas plataformas diferentes, portanto, a partir de plataformas de dois clientes Accessor 360 que têm realidades distintas. Isto para que verifiquem, em termos práticos, que apesar da demonstração de resultados, dos principais rácios financeiros, essa informação ser naturalmente a mesma, que vamos consultar, seja numa plataforma ou seja noutra, aqui existirá, no fundo, uma personalização dos três indicadores que o Paulo já referiu. Tem por base, no fundo, um modelo de risco próprio que foi construído na plataforma, na Accessor 360, para cada uma destas realidades. E, portanto, eu vou desde já partilhar convosco a plataforma para visualizarmos esses mesmos relatórios. Portanto, gostaria de frisar que a plataforma Accessor 360 está disponível em ambiente cloud e, portanto, bastará ter acesso à internet para, a partir de qualquer dispositivo, inclusivamente móvel, poderem consultar os nossos relatórios e também realço o facto de estarmos em ambiente de demonstração. Esta sociedade fictícia foi criada para este mesmo efeito e, portanto, os dados específicos que vamos consultar são naturalmente fictícios portanto, existe essa sensibilidade nos dados que vamos agora consultar. Deste lado esquerdo, poderão efetivamente escolher o que é que desejam ver neste relatório simplificado. Neste momento estamos a visualizar os dados gerais da atividade desta empresa. Podemos passar, por exemplo, para os ativos e passivos e demonstração dos resultados. Podemos verificar o resumo financeiro e os principais rácios. E vamos então agora verificar os indicadores de risco exclusivos.
O índice de comportamento de pagamentos vai devolver então aqui o resultado das experiências anonimizadas de pagamento através do ATLAX e neste caso podemos verificar que esta entidade do setor farmacêutico não é ainda cliente da sociedade fictícia. Como tal, não temos aqui experiências de pagamentos com a minha empresa. Mas temos o enriquecimento do conhecimento de como é que esta entidade está a pagar a outros fornecedores e à administração pública. Portanto, mesmo para efeitos de prospecção, não tendo ainda uma relação comercial com esta entidade, nós já conseguimos ter essa informação muito relevante de como é que se está a comportar com outros players de mercado, ao nível dos pagamentos. Ao nível do risco de incumprimento imediato, temos aqui já o cálculo, neste caso irá representar ao dia de hoje um risco elevado e temos um limite de crédito recomendado de 9.500 euros. Vou passar agora à consulta desta mesma empresa a partir de uma outra plataforma e terão sempre a possibilidade de exportar, nomeadamente para PDF, os relatórios, que foi o que já fiz antes de iniciar esta demonstração. Uma vez mais, temos os dados gerais da empresa. Existe aqui, de facto, uma congruência ao nível do risco que representa e, naturalmente, da forma como está a pagar esta entidade aos outros players de mercado. Portanto, é natural que exista aqui uma congruência nos dados, mas podemos verificar que, por exemplo, o limite de crédito já foi ajustado. Neste caso, é de 10.000 euros e, para a sociedade fictícia, seria, então, de 9.500, como vimos há pouco. Vou agora consultar uma outra entidade. Nós podemos sempre utilizar um módulo de pesquisa para, em território nacional ou no estrangeiro, consultar através do número de contribuinte ou da designação da empresa e, enquanto procedo aqui esta consulta, vou desde já mostrar na outra realidade da outra plataforma, efetivamente, o resultado dessa consulta. Portanto, temos aqui já o resultado, o relatório simplificado em PDF. Uma vez mais, os dados gerais da empresa, e trata-se aqui de um grossista. Temos o limite de crédito recomendado na ordem dos 6.000 euros. Para esta entidade que está a efetuar a consulta, representará neste momento um risco de incumprimento imediato elevado. E temos então aqui as experiências de pagamento com outros fornecedores e com a administração pública. Voltando então aqui à plataforma, temos já o relatório simplificado e parametrizado, portanto, à luz das necessidades da sociedade fictícia. Naturalmente temos aqui os dados gerais, mas quando vamos verificar os indicadores já existem aqui diferenças substanciais. Portanto, há pouco tínhamos para a outra empresa que estava a consultar um limite de crédito de 6.000 euros, aqui verificamos que já é de 8.500 euros. Ao invés de representar um risco de incumprimento elevado, já representa um risco de incumprimento imediato moderado. E porquê? Porque já temos aqui também mais informação enriquecida pelo ATLAX ao nível de como é que esta entidade não só está a pagar a outros fornecedores e à administração pública, mas também à minha empresa, porque já é cliente da sociedade fictícia, e a todo o meu setor de atividade. E, portanto, com base nesta informação, e quanto mais informação nós tivermos, claro está, mais assertivos serão, no fundo, todos os cálculos efetuados, nós aqui conseguimos ter um maior conforto, daí também o limite de crédito, neste caso, ser superior. Ora, quando já existe uma relação comercial da entidade que estamos a consultar connosco, conseguimos também verificar algo que é muito relevante, que é, efetivamente, a evolução temporal dos próprios indicadores. Podemos verificar deste lado esquerdo o risco de incumprimento imediato que a empresa tem representado e, portanto, já ofereceu mais risco do que oferece neste momento. Neste caso, passou para moderado o risco, e temos aqui também o comportamento ao nível da exposição do limite de crédito recomendado e as oscilações do ICP, do Índice de Comportamento de Pagamentos. Portanto, poderemos verificar que, à medida que o risco de incumprimento imediato tem diminuído, tem aumentado, portanto, o valor da recomendação do limite de crédito. Naturalmente, estes indicadores são dinâmicos, influenciam-se também entre si e, portanto, conferem aqui o maior conforto para que a empresa possa e tenha incrementado a relação comercial com esta entidade. E depois temos aqui mais detalhes ao nível das faturas emitidas e pagas dentro ou fora do prazo. Portanto, depois temos aqui uma série de informação adicional nestes relatórios que são muito completos,
quando analisamos, por exemplo, o risco de incumprimento imediato, são gerados automaticamente aqui alguns comentários com aspectos positivos e aspectos neutros ou negativos a influenciar este mesmo cálculo, para que tenham, no fundo, uma visão geral e bastante completa do que se está a passar. A evolução também do limite de crédito, e podemos verificar aqui quais foram as últimas revisões, que neste caso têm-se mantido, porque também o comportamento da empresa mais recentemente se manteve inalterado, e portanto tem aqui também os aspectos positivos ou negativos associados ao limite de crédito recomendado. E uma vez mais aqui, as experiências de pagamento, o resultado do ATLAX e todo o contexto desta relação comercial com esta entidade. A qualquer momento, se desejarem, podem, a partir também da Accessor 360, aceder a um relatório completo. E ao fazer esse pedido de relatório completo, que poderá ser pertinente, por exemplo, para alguma transação mais sensível ou de maior valor que desejem concluir, então irão também ter mais detalhes, nomeadamente ao nível de incidências legais que possam existir com estas mesmas entidades. Gostaria também de reforçar o facto de poderem consultar de forma gratuita e ilimitada qualquer empresa do setor nacional, portanto, poderão consultá-los de forma ilimitada e gratuita a partir desta mesma plataforma, sejam eles clientes ou ainda não clientes. E era efetivamente isto que eu gostaria de partilhar convosco nesta minha apresentação. Sei que a minha colega recebeu, entretanto, algumas questões através do chat, a que nós teremos todo o gosto de responder. Olá, sim, recebemos, Catarina, recebemos aqui algumas questões. Nós já estamos aqui realmente em cima do tempo, mas acho que ainda conseguimos responder aqui a duas questões que nos foram colocadas. Catarina, a primeira para ti. Então, perguntam-nos, os meus clientes costumam apresentar contas negativas, mas que não representam a realidade da sua saúde financeira. Como é que um relatório simplificado, que nós acabamos de mostrar, pode responder a esta situação? Muito bem, eu agradeço a pergunta. Efetivamente, o que nós verificamos é que as contas muitas vezes não refletem a realidade que as empresas estão a viver. E, portanto, é muito pertinente essa questão, porque efetivamente nós temos um modelo robusto de risco de crédito que vai considerar as contas naturalmente, mas também todo o contexto, nomeadamente o histórico de pagamentos das entidades e a relação comercial que temos estabelecida. Portanto, como eu exemplifiquei também há pouco, o facto de já termos uma relação comercial com uma entidade permite-nos ter um conhecimento mais aprofundado e poder dar o devido peso às contas públicas e o devido peso também àquela que é a realidade do dia-a-dia. E também ao nível do próprio risco. Nós verificamos que nos relatórios convencionais, por norma, é feito um cálculo do risco de insolvência num período de 12 meses e nós conseguimos aqui facultar um risco efetivo de incumprimento imediato, por norma, a 90 dias. Ou seja, conseguimos estar mais em cima do acontecimento, mais online, relativamente ao que pode estar a acontecer. E, portanto, isso enriquece muito a capacidade preditiva e de tomar boas decisões. Por último, portanto, o ATLAX vem aqui dar-nos um panorama geral de como é que as entidades estão a pagar a todos os players do mercado e tendo aqui também esta envolvência da nossa relação como fornecedores de determinado serviço ou de mercadoria, nós conseguimos ter tudo isto calibrado e oferecer maior conforto. Não só podemos então capacitá-los de ceder crédito com mais confiança para esses clientes para os quais as contas se assemelham muito negativas, como também o inverso, para as situações em que as contas parecem não oferecer qualquer tipo de risco, nós também podemos verificar se o histórico recente demonstra alguma dificuldade em honrar os seus compromissos financeiros e, naturalmente, aí também poderemos ajudá-los a ser mais reservados na atribuição de crédito. Espero ter ajudado. Obrigada, Catarina. Sim, ficou perfeitamente respondido de uma forma muito completa. Temos mais uma questão, esta para o Paulo. Uma outra pessoa que nos pergunta: consigo ter um limite de crédito recomendado para uma entidade pública ou empresa sem contas publicadas?
sim, conseguimos de alguma maneira dar indicadores de risco sobre empresas que não existem informação financeira, portanto, ou que não existe contas. Isto porquê? Porque nós, ao integrarmos a informação própria e quando vamos buscar 3 anos de histórico, temos um perfil de comportamentos, ou seja, construímos um modelo estatístico a partir deste perfil de comportamentos e sabemos como é que determinadas empresas, de acordo com algumas variáveis, evoluem e se comportam. E por isso consideramos fatores como o CAE, como o capital social, como a localização e, portanto, através destas variáveis todas, nós conseguimos perceber como é que essas empresas se comportam comigo, de acordo com as minhas regras e políticas, como é que elas evoluem e, portanto, e de alguma maneira conseguir transmitir indicadores de risco. É algo que um CFO bem informado tem este conhecimento na sua cabeça e, portanto, e consegue tomar aqui decisões empíricas, não é? Perceber, porque nós sabemos que empresas, se calhar, do Norte e do Sul têm comportamentos diferentes, empresas para determinados montantes de faturas e montantes mais altos ou mais pequenos têm comportamentos diferentes, empresas de determinado setor para outro setor têm comportamentos diferentes e, portanto, aquilo que nós fazemos é passar a informação para uma plataforma, dar indicadores que não são questionáveis, ou seja, um limite de crédito recomendado, uma probabilidade de default, portanto que toda a gente possa consultar na empresa e ter acesso a ela, que seja transversal à organização, este tipo de informação, e que saibam que está de acordo com as regras e políticas da empresa, de acordo com aquilo que é a estratégia comercial da empresa, de acordo com o apetite ao risco que essa empresa pode ter nesse momento, não é? Que pode ser diferente e pode variar, não é? E, portanto, ter esses indicadores para poder rapidamente, portanto, atuar no mercado, porque nos dias de hoje, onde tudo se processa muito rapidamente, é fundamental ter este tipo de indicações, porque o time to market é fundamental para percebermos quanto é que eu posso vender, qual deve ser a minha exposição, qual a probabilidade daquele cliente ao dia de hoje, não me pagar esta fatura em causa, que amanhã pode ser diferente, ou no período da tarde já pode ser diferente, não é? E, portanto, é utilizar aquilo que é um modelo estatístico para ter indicadores de risco de crédito de suporte à decisão. Obrigada, Paulo. Já ultrapassamos aqui um bocadinho o tempo que nos tínhamos proposto para este webinar. De qualquer forma, temos resposta a 2 questões. Temos aqui mais algumas que, tal como referimos no início, vamos dar resposta por e-mail. Obrigada a todos os que estiveram presentes. Vão receber o vídeo, a gravação deste webinar também por e-mail para poderem rever ou partilhar com quem entender. Este é o nosso último webinar deste ano, assim que em termos de webinars até para o ano. E obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos e boas festas. Obrigada. Dentro do possível. Obrigado.